Oi artista! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fabricar uma peça em gesso e vou te mostrar também o que não te falaram e o que não falam por aí sobre o processo correto de fabricar uma peça em gesso. E vou te mostrar também que é possível fabricar uma peça muito linda, mesmo que seja de gesso. Não precisa ser de resina para ser bonita, é só seguir o passo a passo e vem comigo. O que ninguém te conta é que a gente consegue fabricar uma imagem de gesso bem feita. Esse aqui é um molde de silicone, que é o que a gente vai precisar, né, para fazer a nossa peça, para fabricar. E para ter um molde de silicone, você precisa ter uma matriz, que é justamente a peça que você vai tirar o molde. Eu tô com a matriz dessa aqui e você vai perceber o seguinte. Essa peça é muito bem feita, uma impressão 3D em resina, porém a gente vai conseguir fabricar exatamente como você está vendo, com essa qualidade aqui, vai sair no gesso também. E aí são dois segredos. O primeiro é o gesso tem que ser bom e depois a peça tem que ser bonita para o molde sair bem feito. Não adianta a gente tirar, por exemplo, um molde de uma peça mal feita, que a cópia dela vai sair mal feita também. Então bora começar. O que ninguém te conta também é que tem uma proporção para o gesso sim, a gente não faz do olho. É claro que com o tempo, com a prática, a gente faz de olho mesmo, eu mesmo faço. Só que existe uma proporção correta. Depende um pouco de marca para marca, mas a proporção média, assim, é 1:2, ou seja, uma parte de água para 2 partes de gesso. Então a gente vai usar aí o dobro de gesso para a parte de água que a gente vai usar. Por exemplo, se eu vou pegar aqui esse potinho aqui, se eu encher ele de água todo, eu preciso encher ele 2 vezes de gesso. Uma parte de água para 2 partes de gesso. E aqui eu separei, né, a quantidade de água que eu vou utilizar. E aí, o que não te contam também? É que também tem uma quantidade certa de água que você usa para o molde. Como que eu faço para medir isso? Basta você encher o próprio molde de água. Então eu pego, coloco água aqui no molde, deixo ficar até a beira aqui e pego e jogo dentro do meu pote, que é aqui, ó. Então esse aqui é um galão de 5 litros cortado aí bem no início dele aqui, que a gente usa para mexer o gesso, certo? E aí, o que não vão te contar também? Não é qualquer mexedor que funciona para mexer o gesso, porque o gesso a gente não pode mexer demais. Por exemplo, se você pegar um fouet, né, que tem vários negocinhos assim, não é legal, porque ele faz muita bolha. A gente não pode fazer muita bolha. Então, esse mexedor que eu fiz, por exemplo, você consegue fazer um parecido com alguma coisa aí, passando um arame no meio, e isso aqui serve para ele quebrar o gesso no meio, né? Ele vai passando e vai fazendo com que aquelas bolinhas de gesso se diluam ali na água. E aí você vai passando algumas vezes, só não precisa passar muito, né? Mexe, não precisa mexer muito rápido também. Mexa para fazer menos bolhas possível. E aí tem uma outra coisa também que muita gente não fala, que é que o gesso precisa ser bom. E o gesso mais fácil de você conseguir aí na tua cidade é o gesso para revestimento, certo? Tem o gesso cerâmico, né? O famoso gesso cerâmico, que muita gente fala, só que eu não comento muito sobre ele porque é muito difícil de encontrar, porque gesso a gente não compra com frete, assim, pela internet e tudo mais. É difícil de comprar porque o gesso é muito pesado. Esse gesso que eu vou usar aqui eu paguei, se eu não me engano, foi R$20 em 40 quilos, ou seja, o quilo sai a 50 centavos. E a gente vai usar aqui menos que isso, e eu vou medir aqui e vou te mostrar a quantidade de gesso que eu vou utilizar e vou te mostrar agora também a marca desse gesso que eu utilizo. Esse aqui é o gesso São Francisco, que é o gesso para revestimento que eu utilizo, mas assim, a marca não importa. É claro que tem um melhor um pouco que o outro, mas se você encontrar na tua cidade um gesso diferente de outro, né, de marca diferente, você compra, testa de um, testa de outro e vê qual você mais se adapta. Na prática, o melhor vai ser o que der menos bolhas na hora da fabricação. Bora ver aqui quanto de gesso a gente vai usar. Vou usar aqui um potinho. Vou ver a tara dele, ó, 46 gramas. E bora colocar a quantidade de gesso aqui. Olha aí, 680 gramas, vamos arredondar aí para 700 gramas. Isso significa que a gente vai usar menos de 1 kg de gesso, que é menos de 50 centavos, já que eu paguei R$20 em 40 quilos, então é menos de 50 centavos que a gente vai gastar para fabricar essa peça. E na prática eu estou te mostrando, porque eu já vi gente falando, ah não é 50 centavos não, é 50 centavos sim. Ah Pedro, mas tem o valor aí do molde de silicone. Beleza, que você vai gastar aí R$50. E aí é muito? Para fabricar, sei lá, 200, 300 peças? É muito pouco. Começando aqui a nossa fabricação de fato, o que não te contam também é que você precisa mergulhar o molde em uma água com sabão em pó.
E eu tenho aqui a minha água com sabão em pó, já diluído. Eu vou mergulhar. Ó, mergulhei. Tirei. Tiro o excesso. Balança um pouquinho. Coloca de volta aqui na capa. E agora a gente vai começar a preparar o gesso. Estou aqui com mais ou menos 350 ml de água e vou colocar o dobro de gesso, que é quase 700 gramas. Então a gente vai colocando bem devagarzinho. Não precisa despejar tudo de uma vez. Ó, coloquei. Agora eu vou espalhar ele um pouquinho aqui. Vou deixar ele um pouquinho descansando, aí mais ou menos uns 30 segundos. Eu deixo ele aqui. Para as bolhas irem subindo, pode dar uma batidinha assim, ó. Para as bolhas subirem, ó, pode ver que elas vão subindo. Quanto menos bolha, melhor. Então deixo descansando um pouco aqui, 30 segundos. E a gente depois vai começar a mexer. Ó, vou mexer o gesso aqui. Ó, tá vendo que não forma bolha? O meu mexedor não fica formando bolha. Se você usar um fouet, vai formar muita bolha. Ó, a partir daqui eu dou uma batidinha aqui, ó. E agora a gente vai despejar no molde. Eu não vou despejar muito. Vou despejar mais aqui um pouquinho na superfície. Vou despejar só um pouquinho. Pra quê? Eu vou pegar agora um pincel. Ó. Primeira coisa, dá uma batidinha na mesa. Que as bolhas já sobem. Aí eu pego um pincel e dou uma espalhadinha aqui, ó. Já que o molde é aberto, né? Pra pegar em todos os detalhes. Ó, então vou fazendo isso aqui. Ó, espalha aí bem. Depois que eu espalhar, né? Lava o pincel. Mas você dá uma batidinha na mesa de novo, ó. E aí a gente coloca o restante do gesso. Coloca, ó. Batidinhas é também para subirem as bolhas e para ficar mais retinho. Ó. Ó, aqui ele não tá lisinho. Eu vou esperar mais ou menos aí 1 minuto e meio e depois a gente vai passar uma régua aqui para alisar. Então, a partir daqui eu sei que não vai sair defeito porque a gente seguiu o processo certinho. Agora, já que eu esperei 1 minutinho, 1 a 2 minutos, eu vou passar a régua para tirar o excesso e ficar bem retinho. Olha aí a diferença. Esse é o acabamento, esse aqui é um jeito de fabricar profissional. Sua peça vai sair linda, você vai ver o tanto que vai ficar bonita essa peça aqui. E aí, você tá ansioso para saber como que ficou essa peça aqui? Então aqui eu esperei mais ou menos uns 30 minutos para poder remover. Isso vai depender muito do clima da tua cidade, se está muito quente, se está muito frio. Quanto mais quente tiver, mais rápido a imagem vai secar. Quanto mais frio tiver, mais lentamente ela vai secar. Então para saber se já está no ponto de tirar, você coloca a mão. Colocou a mão, ela está quente, então quer dizer que o gesso já está, essa esquentada que ele dá, quer dizer que ele já está começando a endurecer. Então, a partir desse momento, a gente já pode remover a peça. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó. E é bem simples, ó, para remover é só fazer isso aqui. Vou colocar a imagem aqui na minha mão. E olha aí. Olha essa peça aqui, gente. Olha como ficou. Um defeitinho ou outro às vezes fica. Por exemplo, ficou um pouquinho aqui no dedo, ó, tá vendo? Mas é pouca coisa mesmo. Então, olha como a peça ficou linda. E ela é de gesso, né? Nem dá pra imaginar que essa peça é de gesso. Olha só. E aí é muito mais fácil de pintar uma peça dessa aqui. Já que é uma peça bonita nela mesma, ela já é bonita sem pintura. Então, esse é o processo, né, que você consegue aí fabricar as suas peças em gesso. Lembrando que vai depender muito da qualidade do gesso, né? Tem várias marcas, não basta ser gesso para revestimento, tem que ser um gesso de uma marca boa e você vai fazendo os testes aí com os gessos que tem na tua cidade e vendo qual que se comporta melhor. Diluição também
mais ou menos aí 1:2, uma parte de água para 2 partes de gesso, mas depende um pouco das marcas também, vai ter gesso que você vai precisar usar um pouco mais ou um pouco menos de gesso, seguindo essa proporção. E aí, artista, viu como é simples fabricar uma imagem em gesso e que ela pode sair bonita e bem feita, assim como uma imagem em resina? Coloque em prática aí na tua casa. Aproveite também para se inscrever aqui no canal. Eu tenho muito vídeo legal para você me acompanhar e começar a fabricar suas peças em casa. Se você ainda não fabrica, o que você está esperando para começar? Economize até 90% fabricando as suas próprias peças e principalmente as peças em gesso e em resina bem feita, elas se destacam no mercado. E é muito mais fácil você fazer uma venda de uma peça bem feita que uma peça mal feita. E fora que é muito mais fácil também pintar uma peça bem feita do que uma peça mal feita. E se esse vídeo fez sentido para você, clique em gostei, só assim eu sei se o que eu estou fazendo está fazendo sentido para você e compartilhe com seus amigos que também querem fabricar suas próprias peças. E bora fabricar!